O mundo ocidental moderno carece de grandes lideranças e estadistas. E como hoje é o President's Day aqui nos Estados Unidos, nada como resgatar um pouco da biografia daquele que foi o maior estadista de todos, o pai fundador da América, homenageado nessa data, George Washington. Eu tomarei como base a biografia escrita pelo historiador britânico Paul Johnson. A Revolução Americana foi um dos marcos mais importantes na criação do mundo moderno como conhecemos. Seu espírito era o amor pela liberdade, o governo representativo e o respeito pelo império das leis, que era legado direto da história britânica. Graças em boa parte às habilidades de Washington, esse espírito foi transferido com sucesso para a nova nação que surgia. A personalidade do principal líder da Revolução era um tanto conservadora e prudente, e sua grande ambição era não ser visto como alguém ambicioso. Para Johnson, o primeiro fato importante é que Washington era de ascendência inglesa impecável e veio da classe que ele mais admirava, a nobreza independente que possuía terras. É importante entender que Washington se via como parte de uma classe dominante, que cuidava dos próprios negócios desde sempre, de tempos imemoriais, como diziam os ingleses. Qualquer mudança de fora imposta era tida como uma usurpação, e resistir era um dever moral, assim como um alto interesse evidente. Washington não era extremamente culto ou erudito, e John Adams e Thomas Jefferson chegaram a considerá-lo pouco instruído, mas ele acumulou mais de 700 livros na sua biblioteca lidos e com anotações, e a sua educação formal era bastante prática e bem assimilada. Como ele tinha o hábito de guardar todas as correspondências e diários, trata-se de um dos personagens históricos sobre quem mais se conhece, e o que emerge é admirável. Ele foi um soldado e um estadista, mas acima de tudo, um cavalheiro, dono de terras amplas, e isso era, em certo sentido, tudo o que ele mais desejava ser. Para preservar isso, porém, ele viu-se na necessidade de sacrificar boa parte da sua vida privada em prol do interesse público. Como ele adquiriu cedo o hábito prático de pensar no longo prazo, esse foi o segredo do sucesso na sua vida, segundo Johnson. Ele não pensava apenas naquele momento presente, mas mirava longe e sabia que seu futuro dependia de ações hoje. As disputas entre a França e a Inglaterra no novo continente, sempre ignorando os interesses daqueles que nele viviam, fez com que o jovem Washington se desse conta de que somente a independência poderia preservar os interesses dos americanos. Nas expedições militares de que participou naquela época, ele aprendeu a importância de recuar eventualmente para sobreviver e lutar no outro dia. A sua ascensão na hierarquia militar foi bem meteórica, mas ele esbarrou no limite imposto pela tradição da nobreza inglesa, que impedia voos mais altos de um americano. Se os militares britânicos tivessem mais visão, poderiam ter feito uma exceção e tornado o jovem coronel da Virgínia um líder regular do exército britânico. Talvez assim Washington tivesse lutado para preservar o império e não para dividi-lo. Na época em que ele viveu, a servidão era tida como um dado, um fato da natureza. Ainda assim, Washington nunca apreciou o conceito da escravidão, pois o considerava moralmente equivocado. Com o passar dos anos, ele passou a detestá-lo mesmo. E apesar de tratar bem os seus escravos, ele decidiu libertá-los logo após a morte da sua esposa. Vários negros serviram de forma leal ao seu comando militar. E Washington achava abominável tratar seres humanos como gado, como coisa inferior. Também achava economicamente ineficiente e via o modelo das plantations para a produção de tabaco, totalmente dependente dos escravos, como algo ultrapassado. A agricultura era sua paixão e ele tinha ideias mais avançadas para o cultivo de vários produtos distintos. Não ter sido capaz de conquistar a abolição oficial durante o seu governo talvez seja o seu maior fracasso, mas era necessário ser pragmático e atrair os sulistas para a formação de uma nação incipiente. Esse embate só seria resolvido décadas depois, numa sangrenta guerra civil. Punta del Este,
um paraíso amado por todos que visitam. Pela sua exuberante natureza, tem agora uma excelente oportunidade de investimento. Caracoles, Cidade Jardim, o primeiro bairro planejado do Uruguai. Seja para uso próprio ou investimento, este empreendimento oferece toda a segurança jurídica do Uruguai e a rentabilidade que um rental pool oferece. Apartamentos de 36 a 155 metros quadrados a partir de $81 mil e casas a partir de $110 mil. Essa é a sua chance de investir ou viver tudo que Punta del Este pode oferecer. Acesse www.caracoles.com.uy. Ao contrário de outros pais fundadores que terminaram seus dias com dívidas, Washington era prudente e nunca teve mais dívida do que ativos. Mesmo abandonando sua vasta propriedade por 2 vezes em períodos de 8 anos cada para servir a nação, Washington deixou uma herança de $500 milhão quando morreu, fazendo dele um dos americanos mais ricos daquele tempo. Ele não enriqueceu na política, porém, como tantos políticos modernos, mas apesar dela. Após a vitória militar contra os britânicos e o sentimento negativo da política, houve uma conversa sobre abolir o Congresso e adotar um governo forte, colocando Washington como uma espécie de rei ou até mesmo ditador, como Napoleão faria poucas décadas depois na França. Em um dos seus maiores momentos, Washington rebateu em carta tal ideia com severidade, espantando com a simples menção do projeto e exortando seu defensor a nunca mais comunicar sentimentos dessa natureza. Ele tinha provavelmente condição de ser rei, mas não tinha a menor ambição, e não foi para isso que havia lutado. Quando o governo da Virgínia decidiu doar 10% de ações de uma empresa ao general pelos seus serviços públicos prestados, isso gerou constrangimento a Washington, que acreditava na separação entre o público e o privado. Mas como ele não queria ser deselegante com o povo, um acordo foi feito. A doação seria destinada a um fundo para educação pública. Quantos políticos agiriam dessa forma hoje? Como o primeiro presidente americano, e em parte por pressão dos compatriotas, Washington fez uma gestão apartidária voltada para os interesses nacionais. Seus maiores méritos estiveram ligados à ratificação da Constituição pelos estados, assim como o Bill of Rights, que garantia direitos individuais contra o próprio Estado. Uma América livre, forte e próspera se tornava cada vez uma realidade, e muito se deveu ao caráter e à liderança de Washington. A seguir, algumas frases de sua autoria. As armas de fogo ficam próximas em importância à própria Constituição. O governo não é razão, não é eloquência, é força. Como o fogo é um servidor perigoso e um senhor temível. A liberdade e os direitos de propriedade são inseparáveis. Você não pode ter um sem o outro. Precedentes são coisas perigosas. Deixe que as rédeas do governo sejam preparadas e seguras com uma mão firme e todas as violações da Constituição sejam repreendidas. Se defeituosa, seja modificada, mas não seja pisoteada enquanto estiver em vigor. O governo é, na melhor das hipóteses, um empregado petulante e, na pior das hipóteses, um senhor tirânico. Os ocupantes dos cargos públicos amam o poder e são propensos a abusar dele. Homens verdadeiros desprezam a batalha, mas nunca correrão dela. Espero possuir firmeza e virtude suficientes para manter o que considero o mais invejável de todos os títulos, o caráter de um homem honesto. A religião e a moral são os pilares essenciais da sociedade civil. Estar preparado para a guerra é um dos meios mais eficazes de preservar a paz. Ao ler sobre a sua história, não parece absurdo aquele velho e saudosista brocardo: não se fazem mais homens como antigamente.